programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos conversar sobre instalações hidráulicas e individualização de água e gás. Nossos convidados, Daniel Rezende, diretor da Hidrotec, e Alfredo Tedesco Júnior, diretor da Tedesco Hidráulica. Muito obrigado pela presença. Daniel, há quantos anos existe a Hidrotec e quais são os principais serviços que a empresa oferece? Bom, primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui. A Hidrotec está no mercado há 30 anos, a gente vai fazer 31 anos agora, em abril, e nós somos especializados em infraestrutura predial hidráulica. Então, desde o fornecimento de válvulas redutoras de pressão, a realização de instalações mais simples, né? Eu vou comentar um pouquinho no decorrer do programa, elaboração de projetos hidráulicos e individualização de água e gás. O mercado não só em Santos, a gente tem escritório e sede em Santos, na verdade. Onde é que fica a sede de vocês? A sede é na Campos Melo, ali próximo do Hospital dos Estivadores. E temos escritórios em São Paulo, São José dos Campos, Londrina, Balneário Camboriú. Nossa. E a gente está indo agora para algumas outras cidades, mas ainda é segredo. O forte mesmo é a individualização de água. O forte é a individualização de água e projetos hidráulicos, voltados para a individualização sempre. Então a gente trabalha com construtora desde o lançamento do projeto, né, e vai acompanhando isso no decorrer da construção. Vocês fazem algum tipo de projeto também? Fazem projeto? Sim, a gente faz projeto. A individualização, na verdade, ela tem alguns braços, né? Então, assim, existe a possibilidade, por exemplo, da gente individualizar com as contas de água sendo emitidas pela concessionária diretamente para os apartamentos. Isso requer que seja feito um projeto específico para a concessionária. Então, essa parte de projetos a gente consegue realizar. Você atua junto com o projetista hidráulico, por exemplo? Sim. A gente não substitui o projetista, a gente atua em conjunto com ele para que o projeto atenda às normas específicas da concessionária. Muito bom. Tedesco, há quantos anos existe a sua empresa, que estava até conversando antes de começar o programa, que é bem antiga, né? E quais os serviços que vocês executam? Barroso, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Constru Business e também da Santa Cecília TV. A gente tem um pouco de cuidado em falar sobre isso, né? Porque hoje a gente está na terceira geração da empresa já. E então creio eu que estejamos aí no mercado há mais de 50 anos, com certeza, e fazendo instalações hidráulicas, hidrossanitárias e gás para as construtoras. Atende também, por exemplo, os arquitetos que querem essas reformas todas, que as pessoas compram um apartamento detonado, velho, também atuam nessa parte interna, ou forte mesmo, o que vocês fazem mesmo é mais? Sim, temos esse nicho de mercado também na Tedesco. Atendemos arquitetos, né? Fazemos reformas de apartamentos detonados. Também atendemos os condomínios, né? Fazemos as trocas de prumadas para os condomínios e também a individualização de água e gás junto com a Hidrotec, nosso parceiro aí, Daniel, e também as construtoras. Muito bom, muito bom. É uma empresa de mais de 50 anos, com certeza. Que vocês estavam comentando antes aqui, que o prédio do meu pai, há 45 anos atrás, vocês já fizeram. Quer dizer, deve ter bem mais que 50 anos, né? O meu pai foi o grande alavancador da empresa, né? Foi ele que estruturou realmente depois da colocação dela no mercado pelo meu avô. Então, ele deu uma estruturada na empresa, nos deixou em 2015 e eu dei continuidade a partir dos meus 29 anos. Eu posso afirmar aqui que todos os construtores de Santos conhecem o trabalho, conhecem a Tedesco, já ouviram falar ou já utilizaram o serviço da Tedesco, que é realmente uma empresa de muitos anos, né?
Daniel, a sua empresa foi a pioneira no desenvolvimento de projetos de individualização de água. Como funciona essa instalação, né? E o consumo também de água e de gás, como ele pode ser medido? Tá. Sim, a Hidrotec foi pioneira aqui na região. Na verdade, nós começamos com isso na década de 90, começo da década de 90, em 1991. A gente individualizou o primeiro aqui na Baixada. Tanto de água como de gás também. Hoje em Tanto dia de água como de gás. Começou com água, na verdade. O gás ele foi individualizado bem antes, porque os medidores eram colocados lá de fora, então era mais fácil. Só que algumas construtoras passaram a colocar a instalação dentro do apartamento. E aí surgiu a necessidade de individualizar o gás também. Cada apartamento tem um medidor específico para medir o consumo de água e gás para ser cobrado justamente daquele apartamento. Existem diversas formas de individualizar água e gás, né? O gás, na verdade, tem uma única forma, que é quando o medidor está dentro do apartamento. Quando o medidor está fora de água, a gente tem duas formas. Ou o condomínio faz uma gestão própria desse consumo, ou ele passa as contas para concessionária. E aí depende da região que esse condomínio está, se a concessionária presta ou não esse serviço. Cidades em que a Sabesp atende, é possível individualizar com contas diretamente pela concessionária. Por exemplo, no nosso prédio, o prédio que eu moro, que eu mudei para lá, não é da ENGIE Plus, né? Não tinha nenhum prédio pronto para eu mudar, então a gente foi morar no outro prédio. Eles estão fazendo a individualização de água agora e parece que tem diferença da dificuldade de execução em determinados tubos, de tubulações. Uma pode ser como é que fala? De plástico. Sim. O outro tubo é mais complicado, não? É tudo a mesma... faz da mesma forma, ou dependendo do tipo de tubulação, o trabalho é maior e o tempo demora um pouco mais. Sim, muda bastante. A gente estava até conversando isso aqui antes de entrar. Na verdade, muda bastante. Você tem tubulações plásticas, e aí você tem tubulação PPR, PVC, CPVC, que são tipos diferentes de plástico. Tem tubulação em cobre, metal e ferro galvanizado, por exemplo. Isso tudo dificulta ou facilita a instalação. E tem uma que a cola é de topo, aquele tipo... Tem um que a cola é normal, tem uma tubulação que a cola é tipo de topo, é diferente. Termofusão. Isso. Termofusão, que é aquele tubo verde. Né? Termofusão. Isso, termofusão. Tubulação fundida a 260 graus Celsius. Isso. Esse cara é especialista aqui no PPR. Isso. Então, por exemplo, tem uma dificuldade maior, por exemplo, num prédio. Quanto tempo demora, por exemplo, um prédio com 100 apartamentos? Não tem individualização. Aí você vai fazer, dependendo do tipo de tubulação, demora um tempo maior ou... Sim, se o prédio não está preparado para individualizar, não está preparado. Ele é feito um projeto de adaptação, isso é muito importante que seja feito, porque a gente precisa fazer o cálculo para que a água chegue dentro das normas, para que atenda às normas vigentes, né? De projeto, a elaboração de um projeto em torno de 30 dias. A execução, a depender da dificuldade, em torno de 2 meses, mais ou menos, 3 meses. Por exemplo, todos esses prédios, eles passam essa tubulação, os antigos, por shafts. Shafts são os buracos deixados, ou não? Tem prédio que ainda é na parede? Como é que funciona? Sim, condomínios antigos, cada um é de um jeito, na verdade. Tem tubulações embutidas em alvenaria também, né? Nossa, aí tem que quebrar tudo. Complicado. Tem que quebrar tudo, que aí fazem aquela, antes de jogar a massa na parede, na alvenaria, faz aquela tela, né? Para poder não ter aquela retração no acabamento, né? E os shafts são os mais utilizados, né? O shaft já é uma cultura americana, né, há muitos anos, né, as construções mais avançadas antigamente já utilizavam shafts e foi importada aqui para o Brasil e hoje são as mais utilizadas na construção civil. Para o telespectador que não sabe, o que é shaft? São buracos deixados no concreto, onde passa tubulação de hidráulica, passa elétrica, tubos Gás, elétricos e várias outras tubulações que você praticamente abre uma porta, assim, de forma mais simplificada para explicar, abre uma porta e você tem acesso às prumadas, os canos todos descendo, e esses canos de hidráulica eles vão alimentando cada apartamento. Então, mais ou menos é isso, é uma forma muito mais fácil da manutenção e desse tipo de intervenção. Com certeza. De uns anos para cá, todas as empresas trabalham com shafts. Mas antigamente, há 50 anos atrás, 6 anos atrás, não era assim, né? Então, nós vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Construbusiness. Hoje estamos falando sobre instalações hidráulicas e individualização de água e gás. Nossos convidados, Daniel Rezendo, diretor da Hidrotec, e Alfredo Tedesco Júnior,
diretor da Tedesco Hidráulica. Tedesco, reaproveitamento e reuso de água. Qual a diferença entre os dois? Vamos lá, Barroso. Muita gente utiliza o termo reaproveitamento, mas na verdade o termo correto é aproveitamento de água de chuva, né? A água de reuso já se refere à água cinza, que ela vem do lavatório, do chuveiro e passa por um sistema de purificação, vamos dizer assim, até ser reaproveitada também nas bacias, tá? E também nas áreas comuns. Então essa é a diferença. Muita gente confunde reaproveitamento com aproveitamento. É bom deixar claro isso. Então, reaproveitamento, que é a água do banho, a água da máquina de lavar, você reaproveita, filtra, reaproveita, é isso? Isso, existem empresas especializadas que vendem esse sistema, né? A nossa infra, ela é voltada para atender essas empresas que vão lá e instalam esses sistemas. Então seria mais ou menos isso. A água do chuveiro, a água do lavatório, ela passa por essa purificação, por todas as normas técnicas que se faz necessário para serem utilizadas em outros lugares. É muito difícil fazer num prédio existente já, antigo, esse sistema, por exemplo, de reaproveitamento de água ou aproveitamento. Agora já confundiu tudo, por exemplo, da água de chuva, por exemplo. E é possível você captar essa água de chuva e também fazer uma captação de água do subsolo. São duas coisas diferentes, né? Então, vamos supor, um prédio quer contratar captação de água de subsolo e também água de chuva, e ele tem uma caixa, que você divide uma caixa lá em cima, você pode misturar as duas, a sua empresa faz, é muito trabalho para fazer. Não se pode extrair água do lençol freático, por exemplo. O Daniel também consegue nos esclarecer melhor, mas eu acho que a água do lençol freático, ela, para ser reaproveitada, ficaria muito complicado. E a mistura delas também não se pode fazer. O que a gente utiliza são reservatórios que podem ficar no ático, captando água do telhado, por exemplo, e por meio de válvulas redutoras de pressão, elas podem chegar nas áreas comuns, como, por exemplo, lavagem de pisos do G2, das garagens, das áreas de lazer, regar jardim, né? E também existem os reservatórios que ficam na parte inferior do edifício, que podem ser bombeadas para os reservatórios superiores, a fim de que atendam as bacias com caixa acoplada e válvula hidra. E me diz uma coisa, o retorno desse investimento, quanto tempo você acha, assim, um prédio residencial, ele tem um custo para fazer o serviço, né? Esse retorno se dá em quanto tempo, mais ou menos? Assim, lógico, é uma previsão, não é nada... Não, veja bem, tudo depende do tamanho do sistema que você quer instalar, né? Eu tenho, por exemplo, um cliente que ele é dono de confecção, ele tem lojas de rua e ele concentrou toda a confecção dele num prédio de 3 a 4 andares. E por ele ter um efetivo alto e também limpeza das telas, utilização de muita água, ele nos procurou e nós orçamos para eles os materiais e a mão de obra, e creio eu que em 3 meses ele já vai começar a economizar aí R$2.000 de água por mês. Caramba. E tem coisas que facilitam ainda. Se as instalações, por exemplo, têm válvulas hidra e não caixas acopladas, o seu retorno é muito maior. Porque uma válvula de descarga gasta até 18 litros por descarga. Caixa acoplada são 6. Isso. Então, quando você instala o sistema de aproveitamento de água de chuva, o retorno para quem tem válvula hidra é muito mais rápido. Eu estou pensando até num prédio comercial, o último prédio que a gente entregou, foram 230 quase unidades. Imagina se você puder utilizar água de chuva para abastecimento das descargas, né? E a gente utilizou, a gente entregou pronto com isso. Imagina a economia que dá. Eu acho que chega a 4, 5 mil reais por mês. Sim. Só pensando nisso, quer dizer, o valor se paga muito rapidamente. Né? Tudo depende do tamanho do sistema que você quer, de quantas pessoas vão atingir, do teu efetivo, né? Que os prédios residenciais, os novos prédios, eles já estão sendo entregues com esse sistema, né? Até mesmo as residências, né, elas podem ter uma moradia sustentável, né, tanto no quesito da energia, da economia da energia, quanto também no quesito da economia da água.
Isso aí, é muito importante, né? Daniel, a gente já conversou, mas eu queria que você frisasse de novo como é feita essa aferição do consumo mensal dos pontos individualizados, né? Perfeito. Existe, por exemplo, eu sei que existem alguns equipamentos que você consegue medir através de smartphone, telefone e tal. Como é que funciona isso? Você falou que algumas concessionárias fazem o serviço. Como funciona? Tá. Pode optar ou o próprio zelador, ou o funcionário mede o relógio todo mês ou vai eletronicamente? Como funciona? Legal. Sim, existe essa opção, na verdade. Hoje a Hidrotec ela não só faz a implantação da tecnologia, como a gente também é desenvolvedor de tecnologia. Né? Então a gente tem laboratórios próprios para desenvolver a tecnologia que a gente aplica. Né? A gente inclusive capacita empresas para trabalhar com a nossa tecnologia. E essa tecnologia é utilizada para medição e aferição do consumo individual. Funciona, na verdade, da seguinte forma. Toda a transmissão, toda a informação sobre os consumos dos apartamentos é transmitida via internet para o nosso CCO. CCO é um centro de controle operacional que a gente tem. Né? Essas informações são tratadas e disponibilizadas tanto para o condômino para checar via aplicativo, tá? Então ele tem acesso ao consumo dele de hora em hora, ele consegue enxergar isso, e para a gente também fazer monitoramento de vazamentos. Então, um consumo constante, por exemplo, por 8 horas, a gente identifica que aquele é um possível vazamento. O sistema alerta para a gente comunica o morador, o zelador e a gestão do condomínio para que as providências sejam tomadas a fim de evitar um aumento na conta, por exemplo. Essa transmissão de dados ela é toda feita via internet. Hoje a gente já tem uma tecnologia que atende ao conceito de internet das coisas, então é tudo muito rápido e faz com que a ação para evitar maiores problemas seja muito rápida. Né? Em relação a cálculo e como é feita a aferição, isso é um cuidado que a gente orienta os condomínios que tomem bastante, porque assim, você tem diversos cálculos para mensurar ou para aplicar um valor para aquilo que você gastou no mês. Só que esses cálculos precisam estar corretos. Né? Então, tem empresas que seguem, por exemplo, a tabela escalonada da Sabesp. Isso é um erro muito comum e muito sério, porque isso pode acarretar problemas judiciais para a gestão do condomínio. Então, esses cuidados matemáticos com o quanto vai ser pago por cada apartamento precisa ser muito bem observado pela gestão. Mas, por exemplo, a sua empresa já dá o valor ou não? Sim, a gente já aplica o valor. São duas formas. Né? A Hidrotec ela pode fazer tanto a elaboração do relatório e entregar para a administradora o quanto cada apartamento precisa pagar. A gente disponibiliza, inclusive, alguns vídeos no nosso site explicando como é feito o cálculo, a gente chama de cálculo conta certa. Né? E tem a possibilidade da concessionária fazer essa conta. Né? Então, cada condomínio ele pode optar por ter o PROAQUA, que a gente chama, que é o padrão que a concessionária emite a conta, ou a autogestão, que é quando a administradora recebe os boletos, recebe os valores que têm que ser colocados no boleto do condomínio. Isso vale para gás e para água? Para gás, não. Porque para gás, a parte de gás na individualização é só quando o medidor está dentro do apartamento. Aí, nesse caso, a concessionária não aceita que sejam emitidas contas individuais, porque o medidor está lá, sujeito a fraude, por exemplo, sem controle. Se for para fora do apartamento, com certeza... Sem problema nenhum. Se for para fora do apartamento, a concessionária emite a conta. Todos os prédios modernos... São para fora. Aqui na região, as construtoras constroem muito bem e são bem orientadas a colocar o medidor de gás para fora. É muito comum encontrar medidor de gás dentro do apartamento em São Paulo ou aqui na região com construtoras de São Paulo. Eles têm esse padrão de construção de colocar o medidor dentro do apartamento. No nosso caso, a gente coloca tudo fora, inclusive medidor de Melhor água coisa. individual, com certeza, até por uma questão de preocupação com o meio ambiente e o controle da água. Você tem condomínios hoje que não tem medidor individual, as pessoas não conscientes, né, podem gastar água à vontade, ter um vazamento no seu apartamento e deixar o vazamento. Então é importantíssimo essa conscientização e esse trabalho de individualização que, pelo que vocês viram aqui, não é tão complicado fazer e não é tão caro, porque no nosso prédio que eu estou morando atualmente, estamos fazendo e não é nada absurdo. Essa obra não causa muito impacto, é uma obra tranquila de se fazer. Isso gera uma economia para o prédio e uma conscientização em menos gasto de água. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Construbusiness. Hoje estamos falando sobre instalações hidráulicas e individualização de água e gás. Nossos convidados, Daniel Rezendo, diretor da Hidrotec, e Alfredo Tedesco Júnior, diretor da Tedesco Hidráulica. Tedesco, quais são as possíveis soluções de hidráulica que podem ser oferecidas aos condomínios, principalmente aqueles mais antigos?
Barroso, sabe que Santos hoje está com 476 anos, né? Então, nossas edificações são muito antigas, né? Hoje a gente encontra no mercado condomínios com tubulações em ferro fundido ainda, que praticamente não existem mais dentro das bonecas, né? Que a gente chama, que são aqueles revestimentos feitos, as requadrações feitas nas prumadas dentro dos apartamentos, né? Então, as tubulações em ferro também, elas já ofereceram corrosão nesse estado que se encontram. Então, a substituição de prumadas, ela tem que ser feita, uma hora ela tem que ser feita. E esse, vamos dizer, retrofit, né? Muita gente aproveita a troca de prumadas para poder estar dando um novo ambiente à sua casa, né? Hoje a gente também tem um grande problema na corrosão, substituição de prumadas em cobre, né? Muitas construtoras apostaram no mercado a utilização de prumadas em cobre, onde a água não é estática. E a corrosão do cobre, ela está acontecendo hoje, de 10 a 12 anos, ela já tem que ser substituída também. Em Santos, alguns empreendimentos entregues há 15 anos, 12 anos, já estão sendo feitas as substituições. Nossa. É verdade. Pouco tempo, né? Pouco tempo. A única tubulação que não apresenta problema de corrosão são as tubulações dos hidrantes, né, de combate a incêndio. Essas tubulações, por serem águas estáticas dentro das tubulações, elas não oferecem corrosão e as paredes das tubulações, né, não ficam com os microfuros, que a gente chama, né? Quando as águas passam por essas tubulações de cobre, os microfuros vêm a calhar e a substituição é necessária. Isso aí. Eu acho que a única coisa, quer dizer, você não deve economizar nada numa obra, mas hidráulica, principalmente impermeabilização, Sim. nem elétrica também, porque não dá para economizar. É melhor fazer dobrado do que deixar de fazer ou de colocar material de qualidade inferior. Não dá para errar aí, porque o retrabalho causa um transtorno enorme para o prédio, para o apartamento. Não dá para errar aí, né? Custo. A Tedesco, ela investe muito em treinamento dos funcionários e colaboradores. Essa semana mesmo a Amanco nos visitou em uma das nossas construtoras. Nossos almoxarifados são todos padronizados com lousa, bancada, esmeril, morsas, enfim, grifos. Todos os equipamentos são necessários para que a obra seja tocada para nossos clientes e as construtoras. Daniel, válvulas redutoras de pressão. Onde elas são obrigatórias e como deve ser a manutenção? Perfeito. As válvulas são obrigatórias em todos os edifícios que passam de 40 metros. Isso dá aproximadamente entre 12 e 14 andares, tá? 14 pavimentos, contando inclusive a caixa d'água. Então, assim, todos esses edifícios que passam dos 40 metros precisam de válvula redutora de pressão. Isso é um fato. O local de instalação pode variar de acordo com o projeto apresentado pela construtora. Ela pode estar, por exemplo, no meio do condomínio, a água desce, passa pela válvula, continua descendo, ou em alguns casos ela desce até o subsolo, G1, G2, passa pela válvula e abastece na ascendente. Tá? Todo esse dimensionamento, a Hidrotec faz esse apoio também aos projetistas no momento do desenho do projeto, mas o fato é, passou de 14 andares, precisa de válvula. Tá? A questão do cuidado em si da instalação, ela parte desde do momento do dimensionamento desse equipamento, já na fase de projeto. Então a gente tem que tomar cuidado com a velocidade com que a água passa, as pressões máximas abastecidas têm que atender a BNT-NBR 5626, se eu não me engano. E a manutenção preventiva feita posteriormente à entrega do empreendimento, que já é uma coisa com o condomínio, já não mais com a construtora, ela precisa ser feita pelo menos anualmente. Então a gente recomenda, por exemplo, que tenha um contrato de manutenção preventiva dessas válvulas, porque pelo menos trimestralmente faz uma inversão de funcionamento. Inversão do funcionamento ela é necessária porque cada estação, que a gente chama, que é cada conjunto de duas válvulas que abastece determinada quantidade de andares, ela não pode funcionar, até pode, mas não é ideal que funcione simultaneamente. Então, uma fica sempre em reserva, a outra funcionando, e a cada 3 meses elas são invertidas para evitar fadiga de material, fadiga dos componentes internos das válvulas. 3 meses a inversão, 6 meses uma revisão completa nos comandos e uma vez por ano uma limpeza completa. Isso garante não só a segurança do abastecimento, mas limpeza da água que está sendo abastecida aí nos apartamentos também. Muito bom. Estamos menos de 1 minuto, 30 segundos. Eu queria só que o Tedesco
falasse para o nosso telespectador da importância da escolha de uma tubulação normatizada, boa. Por exemplo, o tubo de plástico, ele aguenta determinada pressão de água, né? Certo. Então, a importância de escolher bem o material, e não pagar barato, né? E escolher um material de qualidade, porque, de repente, eu já vi uma tubulação colocada, acho que, num lençol freático, ela abrir todinha. Eu já vi. Isso pode acontecer. E é um transtorno também. 30 segundinhos. Esse seria o mau dimensionamento, vamos dizer, da tubulação naquela ocasião, né? Hoje nós temos uma gama infinita de materiais que nos dá a condição de trabalhar com pressões cada vez maiores, né? Mas hoje a tubulação, por exemplo, de PVC marrom, ela chega a máximo de 7,5 quilos, ou seja, uma tubulação em PPR, que é o polipropileno polímero Randon, que seria aquela por termofusão que falamos no início do programa, ela pode chegar a 25 quilos de pressão. Então, é uma gama de materiais que nos atendem de acordo com a pressão necessária e a gente está buscando sempre o custo-benefício para que as pressões das normas sejam atingidas e sem nenhuma anomalia. Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa. Quero muito agradecer a presença do Daniel e do Tedesco, agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.